por esse dia especial, onde já adoramos o Senhor, partimos o pão, comemos a ceia, relembramos a tua morte e ressurreição. Seguimos ainda em adoração ao Senhor. Neste momento agora nos reunimos para ouvir a tua palavra através do teu servo PC, que possamos compreender mais e mais a tua vontade para sermos servos da tua igreja e servos do Senhor. É em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém. O irmão Verdun já entrou e me mandou uma mensagem aqui. Já entrou, Sandro? Ainda não, ainda não. Ainda não. Vamos lá? Amados, eu vou estar fazendo a nossa leitura na NVI. Estava comentando aqui com o Alessandro. Se alguém tiver contraversão aí, se tiver alguma dúvida aí, alguma das palavras, a gente para um pouquinho para fazer. Eu vou começar fazendo a leitura do versículo 1 ao 6, ok? A gente dá uma parada para poder fazer uma reflexão. Então, vamos lá. Capítulo 15 de Gênesis. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ao soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Bom, vamos analisar aqui primeiro o primeiro versículo de Gênesis 15, que diz, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Era de costume Deus, falar com os patriarcas, com os profetas, através de uma visão, E assim foi com Abrão. E ele falou, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Aí vem a pergunta, pelo qual fato Deus questionou Abrão falou para Abrão dessa forma, não tenha medo, Nós sabemos aqui que o depois dessas coisas vem o antes, ali no versículo do capítulo 13, Quanto tempo, se passou desde a vitória de Abrão sobre os reis, do leste, o seu encontro com o rei de Sodoma e Gomorra e Melquisedeque. Então, tivemos guerras e Abraão, depois que ele saiu da terra de Ur, ele teve várias conquistas, com Deus. Deus, ele trouxe conquistas para ele. Mas alguma coisa, Abraão, assim, estava perturbando Abraão para Deus falar para ele, não tenha medo, E aí, Abraão faz essa pergunta para o Senhor. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? Então, Abraão, o que perturbava Abraão ali era ele não ter filho, ter herdeiro. E ele diz aqui que o herdeiro dele era Eliezer de Damasco, Era de costume, os patriarcas que tinham os escravos, quando eles não tinham filhos, ter um herdeiro ser filho dos escravos, Então, ele estava ali com Eliezer, que era filho dos escravos, e ali ele estava enxergando dessa forma, Mas Deus começou a relembrar, acrescentar para ele aqui, no versículo 3. E acrescentou, Eliezer falou assim, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então Deus reforçou todo aquilo que ele tinha falado para Abraão quando ele tirou de lá da terra,
falou, saia dessa terra que eu te darei, né, te acrescentarei, né, Deus começou a relembrar Abraão de todas essas coisas que tinha colocado para ele, né? Muitos anos se passaram desde o chamado de Abraão, quando ele era um homem jovem, né? Naquela ocasião, Deus me tirou da terra de Ur e prometeu fazer uma grande nação e abençoar essa grande nação, né? Então, é interessante que Abraão ainda não estava assim, estava demorando a poder entender todas essas promessas que Deus tinha colocado para ele, né? Ele diz aí que ia abençoar todas as famílias, né? Que através da sua descendência ia ser abençoado todas as famílias da terra, né? Que esse ia ser, no caso de Jesus, nós sabemos isso, né? Que através de Abraão ele ia poder, através de Jesus, ele ia poder abençoar todas as famílias da terra. E Deus coloca ele para fora da tenda e manda ele contar as estrelas, se é que ele poderia contar, né? E ele prosseguiu, né? Ali no versículo 5. Se é que podes contá-las, conte, né? Assim será a sua descendência. E Abraão, contemplando ali, ele começou a crer no Senhor, né? E isso foi acreditado como justiça, né? Então Deus viu que o fato dele, tudo aquilo que ele fez de sair da terra, né? Não só as conquistas que Deus deu para ele, mas a fé que ele teve em Deus, de sair, de crer, isso foi acreditado como justiça, depois que ele fez esse questionamento com Deus, e Deus reforçou para ele, para que ele pudesse realmente crer nesse Deus poderoso. Então, esse questionamento de Deus, falando para ele não temer, era para ele lembrar de toda essa promessa que Deus tinha colocado no coração dele, que ele realmente estava ali fazendo, né? Podemos prosseguir com o versículo 7. Alguém quer fazer uma pergunta? Versículo 7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que tirei de Ur, dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então, assim, ali Abrão queria ter uma aliança com Deus, queria ter um contrato, né? Ele queria que Deus ali fizesse com ele algo para ele crer mais naquilo. Então, Deus ele começou a formar uma aliança com Abrão, pedindo para que ele levasse esses animais, para que, a partir dali, ele pudesse fazer esse contrato com Abrão, né? E Abrão, ele foi lá e fez, né? Vamos lá no versículo 10. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre o cadáver, mas Abraão as enxortava. Bom, Abraão sabia a importância, né, disso que ele estava fazendo com Deus. Então, por ser assim, os animais ali começa, né? Aí as aves de rapina começaram a vir em cima. E ele começou bom, eu quero esse filho para mim, eu quero essa herança de Deus, eu quero que esse contrato seja realmente concretizado. Então ele começou, né, a movimentar, a enxortar todas as aves de rapina que estavam vindo ali, né? E ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Vou parar um pouquinho por aqui, só para nós voltarmos lá no início. No versículo 1, Abraão ele teve uma visão.
Aqui no 12, ele foi tomado por um sono profundo. Então, assim, Deus, ele se mostrava através de visão e também através de sonho. Ele falava com o povo de Deus, com os profetas, com aqueles que eram escolhidos por eles, né? Então, depois desse entardecer, né, Abraão ali se pegou no sono e ele começou a contemplar o que Deus começou a ir profetizando para ele, já a partir do versículo 13, que nós vamos ler agora. Tá? Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Aqui, Deus já está colocando para ele lá no Egito, quando Moisés, né, o povo de Deus foi escravizado, e através de Moisés, né, aqui Moisés que está descrevendo também, isso que nós estamos relatando aqui, eles são libertos e passa por esse tempo todo escravizados. Então, Deus já vai ali, e assim está Abraão contemplando todo esse afazer de Deus, né? Então, nós vemos que o Senhor, ele vai colocando para Abraão tudo o que vai acontecer em relação à sua descendência, em relação à obra dele na vida de Abraão, em relação às coisas que Deus estava preparando para ele como herança, né? Como herança. A gente vê aqui que Abraão vai se tomando por essa fé, né? De obediência nesse sonho que ele está tendo, nessa contemplação que Deus tem falado para ele. Estou com uma mãozinha levantada ali, acho que é o Antônio Chaves. Pois não, irmão? Eu estava observando que no versículo 1, o Abraão, ele, como ser humano como nós, e somos limitados ao tempo, e a gente tem uma certa pressa. Deus, ele prometeu a Abraão filho, e desse filho descendência. E no versículo 2, ele reclama, né, depois da vitória de Abraão sobre aqueles povos, aqueles reinos que a gente viu, e aí que o versículo diz, depois destes acontecimentos, né? E aí Deus fala de novo para ele da promessa. E aí passou-se anos e ele não vê essa promessa realizada, é o que ele diz aqui, ó. Senhor Deus, que me dará de dar se continuo sem filho? Quer dizer, a promessa ainda não aconteceu. E aí, versículo 8, para mim, tem o mesmo sentido. Como haverei possuí-la, que é a mesma promessa. A descendência e a promessa de possuir. E como nós somos limitados ao tempo, temos uma certa pressa. Só quando Deus promete, ele não promete pautado em nosso tempo, mas no tempo dele. A promessa é dele, no tempo dele, com os meios dele. Obrigado, irmão. Muito bom, irmão. Vamos lembrar que em Gênesis 12 é quando Deus ele faz essa promessa para Abraão, né? Gênesis 12 ali no versículo 4, né? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, assim, já fazia um bom tempo que Abraão já tinha recebido essa promessa do Senhor, né? Ele tinha 75 anos. E, realmente, nós hoje, nos dias de hoje, nós também queremos que a coisa aconteça assim de imediato, né? Mas Deus vem lembrando tudo que havia acontecido, né, com ele, as vitórias que ele teve, mas Abraão, ele creu. Ele saiu e falou assim, bom, eu vou crer, né? Tanto que Deus percebeu isso com ele, né? Para ele falar assim, depois dessas coisas, né? Falou Deus a Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, né? Então Deus está vendo essa fé de Abraão,
de Abrão, né? E começa a mostrar para ele, até mesmo mostrar a sua criação, através das estrelas, né? Através das estrelas. Né? E por isso ele começou também, depois que ele cai aqui nesse sono aqui, Deus já começa a ir lá para frente, tudo que ele vai passar, sua descendência vai passar. Mas é interessante que no 8, no 9, no 8, desculpa, Deus, Abraão pergunta assim, como posso saber que tomarei posse dela? Aí Deus já começa a fazer um tratado com ele através dos animais e sacrificando os animais como um contrato. Inclusive, esses próprios animais, lá na frente, nós vamos ver que são os mesmos que Deus pede para sacrifício, né? Quando Moisés é o porta-voz do povo. Então, a gente vê que é tudo no tempo de Deus mesmo, né? Tudo no tempo de Deus. Bom, vamos lá. Nós paramos aqui no versículo 12, né? Vou ler o 12 novamente. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas, bênçãos e apavoramentos. Então o Senhor lhes disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também será escravizado e oprimido por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Bom, se nós formos olhar em Êxodo 2, Êxodo 12, desculpa, nós vamos observar a saída de Moisés com o povo do Egito com vários bens, né? Com vários bens. Depois de todo aquele tempo que ele ficou lá, né, escravizado, né? E mesmo assim, nós conhecemos nós sabemos, né, depois nós vamos ver mais para frente nos estudos aí, que o povo também, tantas coisas aconteceram, e mesmo assim o povo se queixando, né, reclamando, sabendo que vai ter conquista, mas o povo também ali se queixando, e Deus tendo que tomar sua atitude e fortalecendo o povo. Mas vamos lá para o versículo 15. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Né? Mas, aqui, ele já está falando que Abraão ele, né, vai ser sepultado em boa velhice. Com certeza veio essa dúvida para Abraão, né? Meu filho, né? Com certeza veio essa dúvida. Aí ele prossegue. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Né? Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que uma fogueira fumante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Aqui é Deus passando e concluindo todo esse contrato que ele fez com Abraão. Né? Então, Deus ele conclui aí, fazendo isso, e Abraão vendo esse fogo. Porque Deus se mostrava através do fogo, né? Isso aconteceu com Moisés, né? Quando ele apareceu para Moisés. Então, Abraão viu que ali era o próprio Deus fazendo esse ato, né? Concluindo isso para ele. Né? Então, olha, vê bem. Depois que o sol se pôs, né? A escuridão dominou a cena enquanto Deus fazia a sua aliança com Abraão. Então, Deus ele começou a fazer essa aliança com Abraão através dessa fogueira, passando por entre os pedaços, né, dos animais que ele levou ali para sacrifício. Né? Mas, na verdade, não foi para sacrifício, foi para concluir. Era uma aliança que ele estava formando com o próprio Deus. Né? Então, ele viu isso nessa visão. Era um símbolo da presença de Deus ali. Tá? Então, a gente vê que em Êxodo, Deus usa esse tipo de ato também para poder fazer aliança ali com Moisés, né? E foi o Senhor, num sentido figurado. Então, o sentido figurado que o Senhor faz com Abraão ali, essa promessa com ele e faz ali essa aliança. Né? Naquele dia, o Senhor fez o seguinte, aliança com Abraão. Aos seus descendentes dê esta terra, desde o ribeiro do Egito
até o grande rio, o Eufrates, a terra dos quinizeus, dos cananeus, dos hetitas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então, Deus até demarca um território, né? Ele começa a mostrar para ele a dimensão dessa conquista que ele ia ter através dessa visão que ele estava tendo quando ele estava ali no sono profundo. Então, Deus ele começa a mostrar para Abraão, né, que a sua descendência não ia ser gerada através ali do escravo, e sim de um filho que ele ia realmente gerar. Então, ele começou a mostrar para Abraão tudo que ele fez, né? Ele saindo ali, ele tendo as conquistas com os reis, né? E mesmo sabendo que Sara era estéril, né? Sarai era estéril, ele gerou essa dúvida, mas ele viu a fé em Abraão e ele concretizou isso e começou a mostrar para Abraão todas essas conquistas que ele ia ter, através dessa visão que ele teve aí com Abraão. Então, Deus, ele se mostrou forte na vida de Abraão, e Abraão creu, né? Abraão creu, e isso foi acreditado com justiça para ele. Algum questionamento, Alessandro? Perguntas, comentários? Algo para a gente destaque dentro do texto, para a gente poder ir observando? Eu acho que hoje é assim também, né? Quando nós oramos e pedimos alguma coisa, a gente acha, muitas vezes, que vem logo, né? Só que nós temos que entender que é no tempo do Senhor. Porque talvez aquilo que você esteja pedindo não seja bom para você. E Deus sabe o que é bom para você, né? E mais tarde, Ele vai te mostrar isso, né? Então, é isso que hoje em dia acontece, né? A pessoa ora, quer porque quer aquilo, quer porque quer aquilo, né? Só que não é no tempo de, não é no tempo de, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? E Ele sempre quer o melhor para a gente. Eu acho que é isso, né? Que a gente tem que pensar, né? E tirar como exemplo aqui de Abraão, né? Hein, Paulo, um ponto interessante também, como até o Chaves indagou no decorrer da abordagem, lá no versículo 1 e 2, como tu colocou, quando Deus ele aparece, né? Interessante, como tu bem destacou, quando ele diz assim, o texto, né? Depois destes acontecimentos, aí o que a gente viu na aula da semana passada, né? De domingo. E aí o interessante é que Deus vem a ele, né? Através de uma visão, e aí a palavra que ele diz para Abraão, né? Não temas, Abraão. Eu sou teu escudo, né? Dando a ideia da defesa. Eu sou teu galardão, né? Eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Aí Abraão ouve essa palavra, versículo 2. Aí ele pergunta, né? Até o ponto que o Chaves destacou, né? Que haverá de dar? O que tu vai haver de me dar se eu continuo sem filho? Então é como se tivesse assim, tipo, Deus ele concedendo, né? Ele ganhando batalhas, ele vencendo reis, mas aquele vazio, né, dele, lembra lá que a gente estudou, até o Luiz conduziu no capítulo 13, que ele vai ser uma grande nação, né? Que a descendência dele, como ele vai mostrar aqui, como tu fez na leitura mais para frente, e aí ele vai trabalhar isso, e a gente pode perceber essa grande necessidade, essa grande expectativa de Abraão em relação àquela promessa de Deus. Então, como Deus está dizendo, ele é o escudo, né? O galardão dele vai ser grande, mas ele ainda sente a necessidade daquela promessa. Tanto é que no versículo 3 ele complementa, né? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ele pergunta para Deus, mostrando justamente assim a expectativa que ele tinha. Eu não diria nem dúvida. Eu, assim, ao ver as palavras, ao tentar ver as palavras de Abraão, eu vejo no sentido de uma expectativa que ele tem do avanço, das condições que Deus está dando, mas como a Alica bem colocou em relação à necessidade dele, assim, o que ele tanto precisava, ele mostra para Deus qual de fato é o anseio dele, né? Que seria o herdeiro. É interessante que Deus dá
segurança para Abraão, ali no versículo 7, né? Eu sou o Senhor que te tirei de Ur. Novamente, ele vai replicando aquilo, né? Da terra, tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Então, assim, ele começa sempre motivando Abraão, lembrando das coisas que ele fez, né? E o mais interessante ainda, nós vamos ver depois, é claro, né? Se a gente for lá para Tiago 2, né? Ali no versículo 21, a gente tem ali Tiago 2, 21, se os irmãos quiserem abrir lá rapidamente, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Imagina como Abraão ficou nesse momento, né? Imagina como Abraão ficou nesse momento. Então, assim, no 23 diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então, assim, a partir do momento que Abraão, ele saiu, ele creu em Deus, Deus já está ali, ó, esse é meu amigo. Né? Eu vou fazer ele realmente, né? Porque, na verdade, é Deus que faz. Né? Deus está ali, e Abraão, né? Claro, Abraão queria um filho, né? Abraão queria um filho. E isso gerou um pouco de, né? Até mesmo pela idade que ele tinha, né? E sabendo de Sara. Mas Abraão creu e Deus foi ali só fazendo essa aliança com ele. Fala, Giovanni. Não, só para reforçar o que vocês falaram, que também a irmã Líca falou, é compreensível o sentimento de Abraão. Abraão sempre teve fé, só estava ansioso, porque ó, ele tinha 76 anos, 75 anos quando saiu de Harã. O pai dele morreu lá em Harã, ele saiu com Ló em direção a Canaã. Deus voltou a falar com ele e saiu. 75 anos. Com 86 anos que ele foi ser, nós vamos ver adiante, ele vai ser pai de Ismael. Pai é um filho que ele não estava tão ansioso que não esperou por Deus, nós vamos ver, e atendeu a sugestão de Sara. E vai ser pai, Deus vai cumprir a promessa para ele aos 100 anos de idade. O Abraão só estava ansioso, mas sempre teve fé. A ansiedade, né, que muitas vezes nós temos, que a irmã Lica nos comentou aí. Nós temos que seguir confiando e não ter a ansiedade, esperar no tempo de Deus. Aqui, ele não tinha filhos aqui, né? Ele realmente, essa ansiedade fez ele mais para frente gerar, né? Para Ismael, é isso aí. Mas aqui ele ainda não tinha. Aqui ele tinha somente Eliezer, que era filho do escravo. Né? E interessante, né? Essa ansiedade, infelizmente, leva as pessoas realmente a não a duvidar de Deus, ter fé, mas querer de imediato as coisas. Né? Uhum. Hein, Paulo? Como pegando o gancho como o Lúcio costuma dizer, pegar o gancho do Giovanni, hein, Giovanni? Falando em tempo, quando a gente olha lá no versículo 4, a gente pode ver que Deus, ele viu que era o tempo de dizer o que ele disse para ele lá no versículo 4, né? Quando ele disse, a isto respondeu logo o Senhor. Né? Dentro da expectativa que ele tinha, Deus ele trouxe justamente a resposta de imediato para ele, dizendo, olha, não será esse teu herdeiro. Então, ele já deixa essa claro. mesma resposta que ele vai dar para quando Abraão disser do Ismael, não, também não é esse teu herdeiro. Justamente. E aí mostra justamente para tentar trazer esse alívio, né, esse afago para essa expectativa que ele tem, quando ele diz, olha, não será esse teu herdeiro, mas aquele que ele enfatiza, né, aquele que será gerado de ti. Ou seja, de acordo com o que ele estabeleceu lá, né, no capítulo 13, né, quando ele faz o chamado para vir para a terra prometida. Esse será teu herdeiro. Aí foi quando, como o Paulo bem abordou, quando ele diz no 5, né? Então, ele vai conduzir para fora para que ele tenha uma perspectiva visual do tamanho dessa promessa. Né? Ela vai começar com um filho, mas a perspectiva futura, no sentido assim, o que vai gerar o contingente, né, dessa geração que vem dele, para que ele pudesse olhar para o céu. Interessante esse ponto também que tu assim chegou a explanar, Paulo. Entendi, irmão. Repete.
Só externando, versículo 8, né? Versículo 5, como tu bem externou, quando Deus ele chama Abraão para vir, né? Quando ele diz no versículo 5, e conduziu para fora, ele disse, olha para os céus, e conta as estrelas, e se é que podes, ele disse, será assim a tua posteridade. Como tu bem colocou, eu comentei, que Deus ele leva ele para fora, então ele teve uma visão na tenda, e aí Deus o chama, né? Deus o conduz para fora da tenda para que ele pudesse ver, já que vai ser gerado dele, ele pudesse ter uma perspectiva assim visual do cumprimento, ou o que levaria aquilo que seria gerado dele, né? A partir dele, a dimensão, como ele diz, usando como exemplo as estrelas, como tu bem destacou quando fez a leitura e o comentário a respeito desse versículo 5. Isso. O irmão também fez um comentário interessante no versículo 8, logo depois do próprio Deus levar Abraão para ver e contemplar a tua magnitude, né, o teu poder ali da criação. Ele faz a pergunta ali, como posso saber que tomarei posse dela? Mais uma vez, né? Mais uma vez ele quer algo ali mais concreto, né? Onde ele pede para ele trazer o novilho, a cabra, né? O carneiro, né? E interessante, todos de 3 anos de vida, puro, né? Todos de 3 anos de vida, né? Que Abraão tinha essas condições, né? De ter esses animaizinhos, né? Porque ele tinha muitos ali, e também uma rolinha e um pombinho, né? E a gente vê que pessoas que têm uma cabra, são pessoas que têm mais poder, e Abraão tinha todo esse, né? E ali a rolinha, os mais simples, né? No caso, representando ali. Então, ele vê que ali ele começa a firmar esse contrato que, posteriormente, ele ia começar a fazer isso com todo o povo de Deus, né? Que o Moisés ele fez a mesma coisa pedindo os animais. Giovanni? Aí eu vou pedir ajuda dos irmãos. Eu vou tentar falar o que o irmão Enio Júnior, no estudo de Levítico, nos passou, e se eu falar errado, os irmãos que têm conhecimento me corrijam aí, por gentileza, tá? Além do 17, quando todo esse sonho, como é que chama? O holocausto ali, onde fala, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Foi nos passado no estudo que seria Deus assinando como fiador que cumpriria a sua promessa, e isso seria como comparando também no sacrifício de Cristo, Jesus morrendo também assinou a promessa de Deus da vida eterna, né? Eu não sei se eu expliquei corretamente, quem estava no estudo pode me ajudar nessa explicação desse versículo aí, e a gente compreender melhor e eu escrever melhor aqui, até para futuramente comentar melhor. Interessante. Aqui Deus né, faz com Abraão como se fosse um contrato de compra e venda, né? Uma garantia, né? Uma garantia. Ele celebra ali uma garantia com Abraão, né? Fazendo isso aí. Era Deus passando ali. E a gente sabe que, com relação às alianças ali, que Jesus foi nos comprar com o seu próprio sangue, né? Que teria que ter uma morte ali para poder vigorar a nova lei, né? Você poder, então ali com o seu próprio sangue, o próprio Jesus, ele foi crucificado para poder nos liberar, né? Nos salvar, né? Aqui com Abraão, mais ou menos um pouco desse mesmo sentido, porque foi o sangue de animal ali, ele fez foi um pacto de sangue, uma garantia de sangue ali, né? E o próprio Deus ali faz esse contrato, né? Essa garantia se cumprir através desse passar do fogo ali, nesse momento ali no versículo 17. E aí, mais uma vez, hein, Paulo, vai lá na pergunta dele no versículo 2, e o que haverá de dar se continuo sem filhos? E aí Deus continua, né? Lá no versículo 7, quando ele vai dizer, eu te tirei, né? Eu sou o Senhor, né? Eu te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra. Aí, como o Giovanni comentou, ele faz a pergunta, e aí dentro da pergunta, Deus, como eu saberei que hei de possuí-la? Aí, Giovanni, ele chegou e disse, está aqui, eu vou te dar aqui a escritura, né? Eu vou te dar aqui como é que ele fala lá, que a gente conversou, Paulo?
O título definitivo, cadê o Senhor? O título definitivo, aí Deus vai mostrar, né? Justamente como o Giovanni usou um termo bem interessante de fiador, né? Ele foi o fiador, ou seja, ele se colocou como corresponsável em relação ao cumprimento dessa promessa. Que, como a gente pode notar, como tu bem leu e abordou, Paulo, é Deus que passa. Abraão, em nenhum momento, passa porque o homem em si não tem como garantir isso. Mas Deus ele está assinando como garantidor, como fiador, né? Justamente daquilo que ele está cumprindo, daquilo que ele está perguntando, no caso, né, Paulo? É ele que dá toda a garantia e tudo que vai ser feito. Nós vamos fazer assim. Então, é ele que dá todo o comando e ele mesmo que faz a garantia do negócio, para que ele possa concluir essa fé que ele está tendo aí. Tem uma travada aqui. Mais alguém, alguma pergunta ou comentários para a gente ir abordando, ainda algo que não ficou claro? Você gostaria de ter um entendimento mais a respeito do texto? A gente ainda tem tempo para a gente ir abordando aqui no decorrer da aula ainda. Irmão Paulo, achei interessante que o senhor leu aqui em Tiago, né? Que Tiago, ele Tiago creu 2. e teve fé, né? Uhum. É isso que nós temos que fazer hoje também, né? Temos que crer e ter fé. Ter fé. É Interessante. interessante que a gente vê Tiago, né, sendo irmão de Cristo, demorou para ele ter essa fé, né? A gente vê até mesmo aqui Abraão, com todos esses... Né, Deus falando com ele, né? Sabe que no passado Deus falava diretamente, que Deus se mostrava, né, como se mostrou para Abraão na visão, e ele cria, mas é o que o irmão comentou. Ele estava com determinado... Se não dá tempo dele, ele avisa, né? Vai para Deus, ele avisa, assim como foi com Moisés, né? Isso mesmo. Um outro detalhe, Paulo, que me chama a atenção, né? O próprio Deus ele dá garantia, né? Ele vai estabelecer como é que ele vai receber essa terra, e aí ele deixa claro algo que quando a gente busca fazer a vontade de Deus, Deus ele não esconde nada, né? Como a gente vê lá no versículo 13, 15 e 13, né? Ele vai ter uma grande geração, ou seja, a família dele, né? Ela vai cumprir, ou seja, Deus vai fazer cumprir na sua família, ela vai ser uma quantidade muito grande, mas ele já deixa ciente, né, as dificuldades que eles venham a enfrentar, e mesmo diante dessas dificuldades, ele vai mostrar que do mesmo jeito que ele era com Abraão, ele também vai ser com a descendência dele, né? Capítulo 15, versículo 13. Isso mesmo. Eu estava vendo aqui você falou 15, eu estava vendo no versículo 15. Ele, porém, ainda fala assim, porém, vai em paz, né? Vai em paz. Ele mostra tudo aqui e ainda fala para ele ir em paz. Essa dificuldade é uma dificuldade que, às vezes, foi o que Jesus falou, no mundo tereis aflições, pois tem de bom ânimo, né? Então, aqui ele está mostrando para ele aqui, está falando, olha, vai acontecer isso, mas eles vão sair de lá bem, né? Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados, né? E oprimidos por 400 anos. Ainda dá um tempo de opressão que esse povo vai ter. Imagina como Abraão ficou, né? Imagina como Abraão ficou. Mas eu castigaria a nação a quem servirão como escravo. E depois de tudo, sairão com muitos bens. Ele lembrou da promessa lá atrás, dos bens que Deus prometeu para ele, né? Ele lembrou de tudo isso aí. Ele voltou naquilo, ó. Vai ter dificuldade, mas nós vamos cumprir, né? E interessante, né, que a gente percebe falando
aquela palavrinha que a gente costuma falar aqui no Gênesis, né? Já dando spoiler, né? Lá no final de Gênesis, a gente já pode ver que eles vão em direção justamente disso que Deus está falando, né? E aí, quando inicia Êxodo, a gente percebe justamente a condição, a perspectiva que o próprio Faraó teve em relação ao grande crescimento, ao desenvolvimento, ao cumprimento dessa promessa de Deus no povo, né? Na descendência de Abraão. Como a gente vê lá no capítulo 1, né? Acho que a partir do versículo 10 até o 14, ele vai abordando justamente essas questões do Faraó, já olhando para o povo e vendo uma perspectiva de poder explorar essa mão de obra, né? Para que eles pudessem, ao invés de lutar contra o próprio povo, né? Ser assim, inimigos ou contribuir para com os inimigos do Egito, eles pudessem explorar essa mão de obra em favor deles, né? O Faraó deixa isso muito claro lá no capítulo 1 de Êxodo, né, do versículo 10 até o 14. Isso. Oi, deixa eu falar um pouquinho aí. Irmão, que... Pode falar. Renato, Renato. Vamos trazer para nós hoje aqui, né? Toda essa dificuldade de Abraão, não tinha Bíblia, nós temos a Bíblia hoje. Aí não precisa ninguém abrir lá, não, lá em Hebreus, né? Ele fala, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e todas as transgressões ou desobediência recebeu justo castigo, aí fala como escaparemos. O que eu quero dizer é que hoje nós temos a Bíblia, né? E todo o Velho Testamento é para exemplo da gente, que todas as promessas foram cumpridas, tudo foi cumprido, e tem o porvir, que é julgamento, é vida eterna. E hoje nós temos, está escrito, temos que acreditar no que está escrito, ter fé, que nem Lica falou aí, e esperar que se as coisas não for nessa vida, vai ser na vida após vir. É esse o grande exemplo que nós temos de todo isso aí. Hoje temos a Bíblia, que é a palavra de Deus viva, confirmada. Só isso. Muito bem. Isso aí. O próprio Jesus disse para a gente não se preocupar, né, com amanhã, né? Basta amanhã o seu próprio mal. Então, nós temos que realmente ter fé no que a palavra de Deus nos diz, né? Que ela nos fala. Tem um texto em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, deixa eu abrir aqui rapidão. E fala, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né? Para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Aqui, nós vamos ver aqui que nós temos esperança, né? No 14 diz assim, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus o que com ele, aqueles que nele dormiram. Então, assim, nós cremos no que está na palavra, é crer nisso, né? Se nós estamos aqui estudando Abraão e vendo aqui, sabemos que, como o irmão disse, que como homem nós temos essas dificuldades, né, às vezes de realmente, não vou dizer crer no que a palavra diz, mas como humanos, né, nós ficamos, né, às vezes balança um pouco, mas nós temos que ter essa fé, essa mesma fé de Abraão, para ser obediente ao que a palavra diz. Obediente ao que a palavra diz. Porque a terra prometida é o céu, né? Para nós. Aqui, Deus prometeu aqui a saída, né? A saída da escravidão, do povo que ia ser... E eles receberam a terra como o povo de Deus, aquele que, desde o início da história, pela fé no Deus vivo, foram caminhando, né? E mesmo vendo os feitos de Deus, tiveram as dificuldades, né? A gente vê isso nas palavras, nós vamos ter também, mas nós temos que ter esse ânimo, né? Ouvir essa palavra de Deus que ele fala para Abraão, não temas, né? Não tenha medo. Irmão Paulo, é como a gente vê lá em Romanos 8, fala que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
E também em Romano ele fala que Amém. nada nos afastará do amor de Deus, não é tribulação, não é doença, não é qualquer outra coisa, né? Porque a nossa fé é em Jesus. Ainda lembrando que nós temos uma viva esperança, que é a eternidade com Deus, né? Isso nos ajuda a Amém. permanecer e vencer todas as tribulações. Aí, obrigada. Amém. Tem um outro Amém. comentário aqui da Deisiane, Paulo. Pode falar, Deisiane. Só iria comentar que Jesus nos salvou para Deus ser glorificado. Eu vejo dessa forma. Amém. É isso mesmo. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho, né? Para aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Foi o amor de Deus que é a obediência de Jesus que chega nesse ponto de nos salvar, né? É que a queda do homem foi tudo para a glória de Deus, né? Para que os atributos deles fossem revelados. Amém. Quer fazer algum comentário, Alessandro? O microfone Mais aí. alguma pergunta ou comentário? Posso comentar? Irmão Randall, um prazer estar contigo. Olá, irmão. É um prazer ver o Paulo César no ensino. Eu fico contente que Deus está usando a vida dele. Isso é o segundo round para mim desse material. Ele compartilhou com a gente aqui na congregação um pouco mais cedo hoje. E uma coisa que me chama a atenção, especialmente sobre esse trecho, é a iniciativa de Deus. Abraão estava com essas dúvidas. Não sei se a fé dele estava vacilando, mas Deus aparece para ele, parece do nada. E ele quer reforçar para Abraão. Está demorando. E Deus está provando a fé dele. Deus está contribuindo com o crescimento dele, confiança dele em Deus. Mas é Deus que está fazendo. Deus aparece, como apareceu lá no capítulo 12, vai aparecer lá no capítulo 17 para Abraão. Deus está sempre tomando a iniciativa. Ele lembra o passado, ele lembra o futuro, ou ele revela melhor o futuro para Abraão. Então ele está cercando Abraão nesse momento com toda a informação que ele precisa, lembrando dele que ele foi chamado para sair da sua terra, e reforçando a sua fé, mostrando o céu. E essa parece uma coisa meio, sei lá, meio estranha, passando por entre os animais, mas é só Deus que faz isso. Nas alianças antigas, as duas partes passavam no meio. Mas é só Deus que faz isso. Então, Deus está com toda a iniciativa na mão dele, dando todas as garantias, todas as promessas, todas as ilustrações. Deus aqui está no comando. E ele inspira a fé e a confiança de Abraão nesse momento. E como o irmão falou em termos da Bíblia hoje, nós temos a palavra de Deus hoje, nós temos toda a explicação do que Deus fez no passado, nós temos todas as promessas do futuro, o futuro imediato e o futuro eterno também, não é verdade? Então, nós temos muita vantagem, também como Abraão tinha. Então, com a palavra e com a nossa experiência de Deus.
na sua providência, Deus vai mostrando na nossa vida, Ele vai abrindo portas, Ele vai abrindo caminhos, Ele vai abrindo oportunidades para a gente, e Ele mostra como Ele está cuidando da gente. Então, só queria dar um pulo aí, dar um alô, agradecer, né, a iniciativa dos irmãos aí em fazer esse trabalho, e dar graças a Deus, né, por todos, né, que estão contribuindo. Obrigado, irmão. Obrigado por compartilhar com a gente aí. Comentei de você agora há pouco com o irmão Alessandro. Antes da gente começar o estudo, né, Alessandro? Eu entrei um pouco tarde, eu entrei uns 5 ou 6 minutos, né, tarde. Eu estou com vários contatos, daquele contato do refugiado do Afeganistão. Agora tem um rapaz de Haiti que está em Santa Catarina, no interior do estado lá, me pedindo achar um contato para ele lá. Então, eu tenho trocado muitos e-mails aqui recentemente. Então, me desculpa, mas eu fui um pouco tarde, né, entrando na sala. Mas é sempre bem-vindo, irmão Randall. Sempre bem-vindo. Randall. Oi. Tem contato ali, Alex com Florianópolis, tá? E tem o Reinaldo ali em Blumenau, e tem outro irmão em Chapecó. Então, eu tenho o e-mail do Alex, e acabei de mandar para ele e para a Solange, né, perguntando, e pensei, bom, se eu conseguir até Floripa, e com o Alex, aí eu deixo ele passar para frente, né? Então, mas obrigado, agradeço a dica aí, viu? De nada, tchau. O Chaves está com a mãozinha levantada aqui, Chaves. Antes de a gente finalizar. Paulo Chaves, tem que ir. Chaves sumiu. Mais alguém, antes de a gente finalizar, algum comentário ou pergunta antes de a gente finalizar, antes da oração final? Então, agradecer, Paulo. Agradecer lá, como a gente conversou no decorrer da semana, né, sobre o texto, né, e agradecer aí a presença dos irmãos, a irmã Jeane, irmão Randall, né, todos os irmãos presentes, a dona Maria, lá de Boa Vista, os irmãos dos gaúchos, né, do Rio Grande do Sul. Agradeço a presença de todos, né, e como eu sempre digo para os irmãos, sejam bem-vindos. Essa é a família de Cristo em Manaus. Como uma vez o irmão Howard, né, Norton disse assim, é bom estar em Manaus sem sentir o calor de Manaus, e graças a Deus o Zoom nos possibilita estar em Manaus sem sentir o calor de Manaus, e como a gente sempre diz, sejam muito bem-vindos. Algo mais a acrescentar, Paulo, antes de a gente finalizar? Eu quero agradecer, Alessandro, a oportunidade que você me deu aí de me chamar para fazer essa leitura, né? Eu tentei fazer um resumo aqui daquilo que nós conversamos, e em cima da leitura, porque é uma leitura até que tranquila, né, para a gente fazer. Espero que os irmãos possam ter compreendido bem aí o que foi passado, né? Eu agradeço a todos os irmãos, agradeço muito ao irmão Randall, está me motivando aí. Tenho me esperado muito no irmão Giovanni, que tem crescido bastante, tenho acompanhado ele algumas na rádio, né? Ele me manda sempre o link, e parabéns aí pela iniciativa, né? O esforço de cada irmão aí que está presente, que nós estamos nos vendo a semana toda, né, irmão Sérgio? Sérgio, a Jura, né? Bastante irmãos aí. A gente tem de segunda a domingo, PC. De segunda a domingo. De domingo a sábado. De domingo a sábado. De domingo a sábado. De domingo a sábado. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. Amém, irmão. Muito obrigado. Já ansioso para a aula que vem, domingo que vem, que é o nascimento de Ismael, né, Alessandro? Capítulo 16. Capítulo 16, semana que vem. Eu não quis dar spoiler nenhum, você viu, né, Alessandro? É verdade. Eu queria só trabalhar ali. Passar para o Claudemiro para a gente finalizar com a oração final. Com você, Claudemiro. Vamos orar, oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te damos graça, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, porque estamos aqui reunidos, Senhor Deus, aprendendo cada vez mais de Ti, sobre o livro de Gênesis, ó Pai.
Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos, pela aula, Pai, pelo professor, Senhor Deus, que está dando a aula, por todos os irmãos, ó Pai, que estiveram presentes, a todos os irmãos de outras cidades, outros estados, Senhor Deus, que possa abençoar cada um, Senhor Deus, a cada família aqui representada, Senhor Deus, abençoa nossas vidas, nossa saúde, Senhor Deus, desde uma noite abençoada, uma semana abençoada, Senhor Deus, que possamos estar sempre te seguindo, Pai, e aprendendo cada vez mais de Ti. Perdoe as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite, Pai, mais uma vez. Por isso, Pai, queremos agradecer por tudo. Em o nome de Jesus, que te agradecemos. Amém.